Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esta capa para caderno super linda e removível feita de EVA. Ideia super legal, simples e fácil de fazer. Você vai amar. O link dos moldes está na descrição abaixo. Venha comigo e veja o passo a passo. Vamos lá?